Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E o tema da aula de hoje é América Espanhola. Antes de iniciar esse vídeo, eu peço para que você deixe o like aqui embaixo que me ajuda bastante, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas e se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações. Aqui tem vídeo sobre os mais variados temas dentro da história, voltados para vestibular, voltados para concurso, voltados para curiosidades, voltados para o conhecimento, para a nossa vida mesmo. Vários temas de história que abrangem várias áreas. Então, vamos lá, o tema de hoje, América Espanhola, um assunto muito importante para quem presta, principalmente a prova da FUVEST, é um tema que aparece todo ano, às vezes até na primeira e na segunda fase, né? E tem aparecido também em Unesp, às vezes não aparece, mas às vezes aparece, o Enem às vezes cobra também, a Unicamp, outras provas também do Paraná também às vezes cobram esse tema, mas principalmente a FUVEST. Então é um tema que diferencia o aluno, né? Às vezes as pessoas não dão muita atenção a esse tema e quando cai, poucos acertam a questão. Então vamos lá. O tema de hoje é América Espanhola. Eu falarei sobre a chegada dos espanhóis à América com Cristóvão Colombo e a conquista, né, a destruição do Império Incaico e do Império Azteca ou Mexica. E toda a estrutura montada pela Espanha após essa conquista. Então tudo começa no dia 12 de outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo, a serviço dos reis espanhóis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, chega na região ali do Mar do Caribe, né? Chega ali onde seriam hoje as Bahamas e depois acaba indo ali para a ilha atual, né? Ilha de Cuba, né? Então vamos lembrar uma coisinha aqui. Estamos no contexto das grandes navegações, da expansão marítima. Portugal já havia se lançado ao mar muito antes da Espanha, né? Em 1415, já chega até em Ceuta, ali no Marrocos, né, no norte da África, conquista e vai contornando a África, né, para chegar até as Índias. A Espanha, que estava ali em meio ainda à Guerra de Reconquista, expulsando os mouros da Península Ibérica, ainda não pôde se lançar ao mar. Em 1492, quando os árabes são expulsos da última cidade da Península Ibérica, a cidade de Granada, na atual Espanha, aí sim os espanhóis podem se preocupar com a expansão marítima, com as navegações e lançam Cristóvão Colombo. Por que Cristóvão Colombo e por que ele chega à América, né? Cristóvão Colombo tinha uma ideia diferente dos outros navegadores, porque a Espanha tinha um grande desafio naquele momento, né? Ela queria buscar as especiarias do Oriente, ali na região que chamam de Índias, que é muito maior do que só a Índia, viu, gente? Às vezes as pessoas acham que estão indo para a Índia, né? A Índia é país hoje, não, né? Abrangia uma região grande ali do Oriente, quando a gente fala as Índias, né? Nesse contexto. Então, a Espanha queria também buscar essas especiarias ali no Oriente, mas o problema é que os dois caminhos até então conhecidos, que era até pelo Mar Mediterrâneo, controlado pelos italianos, e depois pelos turcos, né? E contornando a África, já rota controlada por Portugal, a Espanha tinha que encontrar uma terceira rota para buscar o Oriente. E o Cristóvão Colombo, né, que era um genovês, ou seja, o que seria um italiano, propôs navegar, já que a Terra é esférica, né, navegar pelo Ocidente para chegar até o Oriente, dar a volta, né, fazer o contorno e chegar até o Oriente. Ok, né, então vai lá, Cristóvão Colombo com 3 navios, sai ali da Espanha em agosto de 1492 e acaba esbarrando ali nas Ilhas do Caribe em 12 de outubro de 1492, ou seja, pouco mais de 2 meses depois. O Cristóvão Colombo, quando ele chega ali, ele não sabe ao certo qual território era aquele, né? Tanto é que ele vai ter contato ali com alguns nativos e vai chamá-los de índios. Aliás, durante um bom período, a região aqui da América, né, o nosso continente, que nós chamamos de América, foi chamado de Índias Ocidentais durante um bom tempo. Demorou para depois, em homenagem a Américo Vespúcio, trocarem o nome para América, né? Mas durante um bom tempo foi chamado de Índias Ocidentais. E a partir dessa chegada de Colombo, os espanhóis eles vão adentrando o território e vão entrando em contato com diversos povos nativos que aqui viviam. Mas aqui eu vou destacar para vocês a conquista de 2 impérios. A conquista do Império Incaico, na Cordilheira dos Andes, e a conquista do Império Mexica ou Azteca ali na região do atual México. Tá? Ah, professor, mas e os maias? Os maias não. Os maias já haviam desaparecido por volta do ano 900 depois de Cristo, né? Quando os espanhóis chegaram ali na península do Yucatán, região onde hoje fica Cancún, né? Região muito bonita, inclusive, ali também no Mar do Caribe, que hoje pertence ao México,
Quando os espanhóis chegam na região, eles encontram várias cidades abandonadas, cidades maias, né? E a cidade também de Teotihuacan, né? Civilização antiquíssima, civilização de Teotihuacan, e várias cidades maias, né, abandonadas. Não se sabe ao certo, igual eu falei para vocês ainda, o porquê que os maias teriam abandonado, se eles teriam migrado, se eles teriam se misturado com outros povos. O fato é que os maias não travaram essa guerra com os espanhóis. Essa guerra ela foi travada com os astecas e com os incas, né? Então vamos primeiro falar dos astecas. Os astecas tinham um império grandioso de 2 a 5 milhões de pessoas, calcula-se, né? E ficava ali na região onde hoje principalmente fica o México, mas pegando um pedacinho da Guatemala também. E o espanhol chamado Francisco Pizarro no Império Inca. Um espanhol chamado Hernán Cortés, ele vai sair da ilha de Cuba no ano de 1519 e vai chegar até a região do México e vai encontrar o Império Azteca ou Mexica ali naquela região, né? E aí, gente, nós vamos parar para analisar algumas coisinhas aqui, né? O Hernán Cortés, ele chega ali com cerca de 600 homens. E estamos falando de um império que tinha até 5 milhões de pessoas. Aí você fala, poxa, mas como que 600 homens vão derrotar 5 milhões? Não é bem assim. Primeiro que dentro do Império Azteca tinham muitos inimigos dos astecas. Os astecas dominaram vários povos ali na região e obrigavam esses povos a pagar impostos para eles, né? A mandar pessoas para sacrifícios humanos, que eles realizavam muitos. Então, vários povos ali dentro não gostavam, várias das pessoas ali dentro não gostavam dos astecas, na verdade. Eram inimigos deles. E os espanhóis vão perceber isso. Mas, né, de uma maneira geral, os espanhóis eles sempre vão estar em menor quantidade, mas mesmo assim vão derrotar esses povos. Por quê? Por alguns fatores. Primeiro, os espanhóis eles estão chegando com armas de fogo. A América não tinha contato com a Ásia. A pólvora, criação chinesa, né, não tinha chegado aqui na América. Vai chegar com os espanhóis, vai chegar com os portugueses depois, né, com os europeus. Então as armas de fogo davam uma superioridade aos espanhóis. Além do mais, os espanhóis vinham montados a cavalo, animal que também não havia aqui. Então isso também dava uma superioridade na hora das batalhas. As armaduras de ferro também. E um outro fator que nas pesquisas atuais tem se mostrado determinante para a conquista espanhola, o fator biológico, as doenças trazidas pelos espanhóis. Doenças como febre amarela, como gripe comum. Uma gripe comum vai dizimar milhares de indígenas. E a terrível varíola, né, que ao longo de séculos dizimou aí populações dos 5 continentes, né? Então, essas doenças, como essas doenças não existiam aqui na América, os corpos dos nativos não tinham proteção natural, não tinham os anticorpos contra aquelas doenças. Então, uma simples gripe podia matar milhares, tá? E se nós pegamos a América inteira, hoje, com as pesquisas atuais, pode-se afirmar que milhões de nativos da América foram mortos por conta das doenças trazidas pelos europeus. Tá? Então, um negócio terrível. E um outro fator aqui também é aquilo, né? Os espanhóis chegam em menor quantidade dentro do Império Azteca, mas acabam se tornando muitas vezes maior quantidade, porque vão se aliar a vários inimigos dos astecas. Tá bom? Então, quando os espanhóis chegam, quem governava o Império Azteca era o imperador também, né, considerado um deus, Montezuma II, tá? E nessa chegada dos espanhóis ali no Império Azteca, os espanhóis vão conseguir entrar com tranquilidade na capital azteca, que era a incrível cidade de Tenochtitlán, onde hoje fica a atual cidade do México. Cidade com cerca de 250 mil habitantes na época, muito maior que a cidade de Madrid, por exemplo, ou qualquer cidade europeia do período. Cidade que foi erguida em cima de um lago Texcoco, né, com canais de irrigação, com ilhas artificiais, com templos, com pirâmides, né? Algo que realmente impressionou os espanhóis. E quando eles entram, né, eles entram com tranquilidade, por quê? Porque na crença dos mexicas, né, dos astecas, chegaria um momento que um herói viria do mar, né? E quando eles veem aquelas pessoas chegando do mar com seus navios, né, com uma cor de pele diferente, com uma arma que cuspia fogo, que para os indígenas aquilo lá era mágica, eles acreditaram que aqueles seres que estavam chegando eram seres divinos. Permitiram que os espanhóis entrassem no Império e a partir desse momento os espanhóis começam a se aliar a inimigos, incentivar rebeliões internas e as doenças começam a dizimar milhares e milhares de indígenas,
até que em cerca de 3 anos o Império Azteca não existia mais. Em 1522, a cidade de Tenochtitlan é tomada e posteriormente a cidade do México vai ser erguida em cima de Tenochtitlan pelos espanhóis. Agora vamos para a Cordilheira dos Andes, ali onde tínhamos o Império Incaico, né, que pegava império enorme também, né, porque pegava partes da Bolívia, da atual Bolívia, Chile, Peru, um pedaço da Argentina também. Tá? Então pegava toda a região da Cordilheira dos Andes, só que quando o espanhol chamado Francisco Pizarro chega em 1522 na região da Cordilheira dos Andes, estava acontecendo uma guerra civil ali dentro, entre dois irmãos. O imperador Inca havia morrido e os seus dois filhos, né, os dois irmãos, Huáscar e Atahualpa, estavam disputando o trono, sendo que um tinha um controle maior sobre uma parte do império e o outro de outra. Tá? E o Francisco Pizarro vai se aproveitar desse contexto, né? Vai participar, ele vai tramar algumas rebeliões internas também, vai se aliar a um, né? Depois trair esse um. Ele vai esperar a situação e tomando desfecho, porque vai ter um momento que o Atahualpa ele vai prender o seu irmão Huáscar, tá? E aí o Francisco Pizarro vai convidar o Atahualpa para uma conversa, vai se fingir de aliado e depois vai mandar prender o Atahualpa. De dentro da cadeia, o Atahualpa manda matar seu irmão Huáscar. E depois o Francisco Pizarro manda matar o Atahualpa. Então os dois morrem. Huáscar e Atahualpa acabam mortos e o império completamente desestabilizado, com várias rebeliões internas também. Francisco Pizarro, em 1532, conquista a capital do Império Incaico, que era a cidade de Cusco, tá? Atual Peru. Toma também a cidade de Quito, cidade muito rica por conta da prata e do ouro, tá? E acaba assim com o Império Incaico, né? Então ali demorou um pouquinho mais, né? No Império Incaico deu mais trabalho, mas esses dois impérios foram destruídos, tá? E a partir desse momento que os espanhóis eles conquistam esses povos que eram povos bem desenvolvidos, eles começam a exploração. A exploração, né? A atividade principal dos espanhóis aqui na América foi a mineração, sem dúvida nenhuma. Porque ao contrário de Portugal, quando chega aqui ao Brasil não encontra prata e ouro, né? Ou encontra muito pouco ali no litoral do Paraná depois, mas vai demorar para encontrar em grande quantidade ali nas Minas Gerais, só no finalzinho do século XVII, início do século XVIII, os espanhóis, desde quando eles chegaram no Império Azteca, o Império Inca, eles encontraram muita prata e muito ouro. Então a mineração ela vai ser o carro-chefe da economia exploratória ali na América, né? Mas não vai ser a única, né? Os espanhóis também vão plantar cana-de-açúcar ali nas ilhas do Caribe, tá? Vão também levar plantas, né? Alimentos como milho, batata, feijão, cacau, né? Que eram comuns aqui na América, vão explorar também, né? Esses alimentos também e levar para a Europa, claro, tá? Então, o que acontece? Após essa conquista, os espanhóis eles começam a tentar colonizar esse território, mas era um território muito grande, né? Difícil. A primeira forma foi através dos adelantados, né? Parecia muito os capitães donatários aqui da colonização portuguesa na América. Era o seguinte, os adelantados, como Cristóvão Colombo foi um adelantado, eram pessoas que financiavam suas viagens aqui para a América, né? O rei permitia, bom, você quer ir para a América, você quer explorar a terra lá? Beleza, só que você vai arcar com os gastos, você vai para a América, então você conquista lá uma terra e aí você pode administrar esse território. Então meio que a coroa espanhola vai terceirizando essa colonização, mas os adelantados vai acabar não dando certo, né? Assim como as capitanias hereditárias também não deram certo. E aí a coroa espanhola começa a criar vários órgãos para controlar especialmente a mineração. Então ela vai lá e cria o Conselho Real e Supremo das Índias, né? Lembrando que aqui era chamado de Índias, é onde o rei espanhol vai direcionar toda a colonização, vai ser o órgão máximo da colonização, que vai nomear vice-reis para vir para cá. Eu vou explicar essa questão dos vice-reis, vai nomear os jesuítas para vir para cá, né? Catequizar. Aí depois você vai ter as casas de contratação, que também ficavam lá na Espanha e controlavam, né, o comércio e a cobrança de impostos. Vai ter também, né, a gente não pode esquecer que aqui na América também foram criados vários órgãos, né, como por exemplo as câmaras municipais, conhecidas como cabildos, né, cada vila que era fundada tinha que ter lá a sua câmara municipal, tá? E lembrando que quem vai comandar essa Câmara Municipal é um crioulo, né? Um filho de espanhol, só que nascido aqui na América, tá? Então eu vou explicar depois isso melhor para vocês. E também
cria um sistema de porto único, né, na cidade de Sevilha, na Espanha, porque tinha saído ali para o Oceano Atlântico. Então tudo que chegava, todos os navios que saíam da América tinham que chegar em Sevilha. Assim também ficava mais fácil de controlar toda essa prata, todo esse ouro, toda essa riqueza que vinha daqui da América. Tá? Então eles vão criando esses órgãos, tá, para tentar controlar, e eles pegam o mapa, né, pegam toda a América espanhola e dividem em vice-reinados, 4 vice-reinados e algumas capitanias gerais. Os vice-reinados eram as regiões mais importantes, eram as regiões mais ricas, onde tinha mais prata, mais ouro, e aí, por que vice-reinado? Porque o rei espanhol, ele é o rei, ele vai nomear vice-reis para vir para cá e organizar e controlar essas regiões. Então eram pessoas de confiança do rei que eram nomeados como vice-reis para vir para cá e governar os vice-reinados, que eram as regiões que a coroa espanhola controlava com mais força, onde vai ter uma alta burocracia espanhola, uma grande quantidade de espanhóis vindo para a América, né, nesses vice-reinados, porque ali é que a Espanha precisava manter o controle maior. E as capitanias gerais eram regiões ali onde tinha ainda resistência indígena, né, mas eram regiões importantes também. Tá? Então, ali na região do atual México, na região da atual Bolívia, na Cordilheira dos Andes, o foco vai ser a atividade mineradora, exploração de prata e ouro, né? Mas principalmente a prata, tá? Então, nessa exploração da prata, quem que vai trabalhar? Os indígenas, através de 2 sistemas de servidão, a mita e a encomienda, tá? A mita já existia na América antes da chegada dos espanhóis. Tá? E o que era a mita? A mita era o seguinte: você tinha um grande grupo de indígenas, e aí desse grande grupo de indígenas, um pequeno grupo era sorteado, e esse pequeno grupo que era sorteado tinha que trabalhar nas minas de prata e ouro durante cerca de 4 a 5 meses, depois revezava, né? Depois trocava, daqueles que não foram sorteados na primeira leva vão para a segunda e assim sucessivamente. E em troca desse trabalho intenso, eles ganhavam um salário bem pequenininho ali, bem irrisório, né? É praticamente um trabalho escravo, tá, gente? Porque trabalhavam muito, muitos morriam trabalhando, inclusive, né? Tinha que cavar, o trabalho na mineração é duríssimo, né? Os pulmões também não aguentam dentro de cavernas ali, um negócio terrível, tá? Tinham que trabalhar o dia inteiro e ganhava um salário muito pequeno. E a outra forma era encomienda, né? Onde o encomendeiro, né, um grande proprietário, um espanhol, ele tinha que dar catequese e dar alimento, né, abrigo, alimento e catequese para um grupo de indígena, mas em troca esse grupo de indígena tinha que trabalhar também de maneira bastante intensa nas minas de prata e ouro. Então, através da mita e da encomienda, essa mão de obra indígena foi muito explorada. Agora, na região ali do Caribe, na região ali das Antilhas, as colônias espanholas vão plantar cana-de-açúcar e vão utilizar como base da sua mão de obra a escravidão africana. Tá? Veja, só você parar para pensar, né, que todos os países que ficam hoje ali, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, naquela região, toda essa região tem uma população até hoje majoritariamente negra, né? Por quê? Porque todas as potências europeias que colonizaram essa região utilizaram a mão de obra escravizada africana como base. Tá? Então os espanhóis utilizaram sim a escravidão africana, só que ali na região da produção açucareira. Tá? Enfim, assim os espanhóis foram explorando, né, várias atividades exploratórias, mas o carro-chefe era a mineração. E, gente, o que os espanhóis eles foram fazendo? Eles criaram uma sociedade totalmente hierarquizada, baseada no nascimento, né, e na cor da pele. Então, no topo da pirâmide social da América Espanhola, você tem quem? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis vindos lá da Espanha, né, nascidos na Espanha e nomeados pelo rei para vir para cá, né, e tomar os principais postos, como vice-reis, né, entre outros cargos, no Palácio da Justiça. Tá? Então, os principais cargos da América Espanhola, os cargos mais altos da burocracia, eram tomados pelos chapetones, espanhóis nascidos na Espanha. Logo abaixo você tem os crioulos. Os crioulos eram homens brancos, ricos também, filhos dos chapetones, mas que tinham nascido aqui. Então eram os espanhóis da América, né? Eram filhos de espanhóis, mas nascidos aqui na América, e eles só podiam ocupar as câmaras municipais, os cabildos, tá? Em relação a cargos, porque todos os outros cargos eram ocupados pelos chapetones. Depois tínhamos os mestiços, filhos de branco com indígena, depois os indígenas e por último os africanos, escravizados. Tá? Então,
nós vemos aí uma sociedade hierarquizada baseada na cor da pele. Tá? E para a gente finalizar a nossa aula aqui, é importante destacar que os espanhóis, eles foram construindo várias cidades, né? Lima, no Peru, Cidade do México, no México, né? Buenos Aires e por aí vai. E a cidade construída pelos espanhóis, ela tinha uma característica muito interessante. Primeiro, ela sempre era construída em cima de uma cidade importante para os nativos, né? No caso, Tenochtitlan foi destruída e em cima dela foi construída a Cidade do México. Tá? E é interessante que essa cidade ela sempre partia de uma praça central. Você tinha uma praça central onde ficava o Palácio da Justiça, a cadeia, do outro lado a catedral e do outro lado o cabildo, né, a Câmara Municipal. Ou seja, ali nessa praça central você tinha o poder da igreja, o poder dos chapetones e o poder dos crioulos. E a partir dessa praça a cidade ia sendo construída de maneira bem planejada, com ruas bem retilíneas, formando ângulos de 90 graus, né? Bem diferente daqui no Brasil, que as cidades coloniais elas foram sendo construídas de maneira completamente desordenada. Tá? E isso mostrava poder, né? Sempre, por exemplo, o templo religioso dos astecas foi destruído e em cima dele foi construída a Catedral da Cidade do México, para mostrar que o cristianismo estava se sobrepondo. Tá? E a igreja teve uma atuação fortíssima, né, na América Espanhola. Inclusive, a Santa Inquisição tinha duas sedes na América Espanhola, sedes fixas, uma no México e outra no Peru. Né? Então, muçulmanos eram perseguidos, judeus eram perseguidos, os indígenas que não abandonassem suas práticas eram perseguidos, né? Uma catequização forçada. Como diria o poeta chileno Pablo Neruda, a conquista espanhola se deu pela cruz, pela espada e pela fome. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima!